Vem, bora para a Bíblia, capítulo 8. Depois disse o Senhor a Moisés: Entra a Faraó e diz-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa aí o povo para que me sirva, e recusares deixá-lo ir. E eis que ferirei com as rãs todos os teus termos, e o rio ceará rãs que subirão e virão à tua casa, e o teu dormitório, e sobre a tua cama, e as casas dos teus servos sobre o teu povo, e todos os seus fornos, e as tuas amassadeiras, e as rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua mão com a tua vara sobre as correntes, e sobre os rios, sobre os tanques, e faze subir as rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu sua mão sobre as rãs do Egito, sobre as águas do Egito, e subiram as rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram os mesmos, como seu mesmo encantamento, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. E Faraó chamou a Moisés e Arão e disse: Rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei ir o povo, para que sacrifiquem ao Senhor. E Moisés disse a Faraó: Tu tens glória sobre mim, quando orarei por ti, pelos teus servos, porque tenho por teu povo, para tirar as rãs de ti e das suas casas, de sobre que somente fiquem no rio. E ele disse: Amanhã. E Moisés disse: Seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. E as rãs apartar-se-ão de ti e das tuas casas, e dos teus servos e do teu povo somente ficarão no rio. Então saiu Moisés e Arão de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos, e ajuntaram-se em montões, e a terra cheirou mal. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, agravou o seu coração, e não ouviu como o Senhor tinha dito. E disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua vara, e fere o pó da terra, para que se torne em piolho, para que toda a terra do Egito, e piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim, porque Arão estendera sua mão com a sua vara e feriu o pó da terra. E havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolho em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim com os seus encantamentos, para produzirem piolhos, mas não puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos de Faraó: Isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu, e não ouviu como o Senhor tinha dito. E disse mais o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo, e põe-te diante de Faraó. Eis que ele sairá às águas, e diz-lhe: Assim diz o Senhor: Deixai ir o povo, ir o meu povo, para que me sirvas, porque se não deixares ir meu povo, eis que enviarei enxames de mosca sobre ti, sobre os teus servos, sobre o teu povo, sobre a tua casa. As casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra que eles estiverem. E naquele dia que separarei a terra de Gozém, em que meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de mosca, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. E porei separação entre os meu povo e o teu povo. Amanhã será este sinal. E o Senhor fez assim, e vieram grandes enxames de mosca à casa de Faraó e às casas dos seus servos, e sobre toda a terra do Egito. A terra foi corrompida destes enxames. E então clamou Faraó a Moisés e Arão, e disse: Ide, sacrificai ao vosso Deus nesta terra. E Moisés disse: Não convém que façamos assim, porque sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus é a abominação dos egípcios. E eis que
se sacrificássemos a abominação dos egípcios para perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Deixar-nos ir no caminho de 3 dias ao deserto para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como ele nos dirá. Então disse Faraó: deixai-os ir, para que sacrifiques o Senhor vosso Deus no deserto. Somente que, indo, não vades longe, orai também por mim. E Moisés disse: eis que saio de ti e orarei ao Senhor, e este enxame de mosca se retirem amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo, somente que Faraó não mais nos engane, não deixando ir este povo para sacrificar ao Senhor. Então saiu Moisés de Faraó e orou ao Senhor, e fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de mosca se retiraram de Faraó, dos seus servos e do seu povo, não ficou uma só, mas endureceu Faraó ainda esta vez seu coração, e não deixou ir o povo. Esse é o capítulo 8 do livro de Êxodo. Agora o capítulo 9, bora para a Bíblia. Desculpa, gente, vem, bora para a Bíblia. Depois o Senhor disse a Moisés: entra, Faraó. Diz-lhe: assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: deixai ir meu povo, para que me sirva, porque se recusares deixá-lo ir, e ainda por força os desviares, eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre o camelo, sobre os bois, sobre as ovelhas, com pestilência e gravíssimo. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra em tudo que for dos filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor estas coisas na terra. E segundo fez estas coisas, no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu, porém o gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E Faraó enviou a ver, e eis que o gado de Israel não morrera nenhum, porém o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: tomai vossos punhos cheios de cinza do forno, e Moisés, e espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó, e torna-se em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna, que arrebente em úlceras nos homens e no gado por toda a terra do Egito. E eles tomaram a cinza do forno e puseram diante de Faraó, e Moisés espalhou para o céu, e tornou-se em sarna, que arrebentava em úlcera nos homens e no gado, de maneira que o mago não podia parar diante de Moisés por causa da sarna, porquanto havia sarna em os magos e em todos os egípcios. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, ponte diante de Faraó e dize: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixai ir o meu povo, para que me sirva, porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus servos, sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Porque agora tenho estendido a minha mão para te ferir, a ti e a teu povo, com pestilência, e para que sejas destruído da terra. Mas deverás para isto te mantive, para mostrar o meu poder em ti, para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Tu ainda te levantas contra o meu povo, para não os deixar ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei chover saraiva, muito grave,
qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Agora pois envia recolher o teu gado de tudo que tens no campo, todo homem e animal que for achado no campo e não for recolhido a casa, a saraiva cairá sobre eles e morrerão. Que dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas, mas aqueles que não tinham aplicado a palavra do Senhor ao seu coração, deixou os seus servos e o seu gado no campo. Então disse o Senhor a Moisés: estende a sua mão sobre o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre o gado, sobre toda a erva do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões, saraiva, fogo corrido pela terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre toda a terra do Egito. E havia saraiva, fogo misturado entre saraiva, muito grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde que os homens até os animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo, e quebrou todas as árvores do campo. Somente a terra de Gozém, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Então Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e disse-lhes: esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e o meu povo ímpios. Orai ao Senhor, pois que basta, para que não haja mais trovões de Deus, nem saraiva, e eu vos deixarei ir, e não ficarás mais aqui. Então lhe disse Moisés, em saída da cidade: estenderei minha mão ao Senhor, os trovões cessarão, não haverá mais saraiva, porque saibas que a terra é do Senhor. Todavia, quanto a ti, aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor Deus. E linho e cevada foram feridos, porque cevada já estava na espiga, e o linho na cana, mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque estava coberto. Saiu, pois, Moisés de Faraó da cidade e estendeu a sua mão, e o Senhor cessou os trovões e a saraiva, e a chuva não caía mais sobre a terra. E vendo Faraó que cessou a chuva, e a saraiva e os trovões, continuou a pecar, e agravou o seu coração, e ele e os seus servos. Assim o coração de Faraó se endureceu, e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés. Esse é o capítulo 9 do livro de Êxodo.